Olá! Se tem uma frase irritante é quando uma pessoa vira pra gente e fala: "Isso é coisa da sua cabeça". Poxa vida, essa pessoa tá falando que a gente tá inventando coisa, que tá criando. Hoje a gente tá ficando meio biruta. A gente tá vendo coisas que não estão acontecendo, estão percebendo coisas que nunca foram ditas, nunca foram feitas. E eu tô aqui para falar que sim, a gente faz isso e eu vou te explicar como e por que a gente faz isso e como é que a gente pode dar uma controlada, tanto perceber que tá fazendo isso, como dar uma controlada nisso, dar uma remoldada para que a cabeça da gente funcione um pouquinho mais alinhado com a realidade, digamos assim, com o que de fato está acontecendo. Porque mesmo se aconteça uma coisa muito dura, muito sofrida, se você tem a real, se você não está aumentando nem distorcendo a questão, fica muito mais fácil de você lidar com ela, trabalhar uma superação, procurar caminhos de contornar, ou para lidar, ou para aceitar, enfim, quando a coisa é verdadeira, do que quando está sendo aumentada, mirabolada ou distorcida dentro da cabeça da gente. É sobre isso que vamos falar hoje, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplos de assuntos com os quais você pode contar com um psicólogo. E eu sei que por mais que a gente resista para falar, não, eu não penso essas coisas que não estão acontecendo, tudo que eu penso é verdade, eu tô vendo, tô sabendo, tô entendendo o que está acontecendo. Então por isso que é muito irritante quando alguém dá pra gente, eu sei que talvez muita gente nem entra aqui nesse vídeo só por conta do título, fala assim, imagina, não, eu não. As coisas que eu penso são tudo verdade. Só que é tão natural, é tão automático, nosso psicológico fazer esse tipo de coisa, que esse acaba sendo um assunto muito recorrente em psicoterapia, em consultório. As pessoas fazem traduções das coisas que estão acontecendo conforme a sua história de vida, suas vivências, suas ansiedades, suas angústias, e acaba tendo uma percepção, um viés do óculos que ela tem, que foi criando ao longo da vida dela. E enfim, a terapia é um caminho, sim, o psicólogo é eu acho que a principal fonte para trabalhar essas questões, né, das histórias que a gente mesmo inventa pra gente, que a gente conta pra gente mesmo, elucubrações que acontecem aqui dentro e que na verdade nem são aquilo que estão acontecendo. E a terapia é o caminho para isso. Eu mesma não atendo em terapia, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, online e presencial, esses detalhes todos. Então vamos lá, vamos entender, né? É muito comum a gente se sentir mal por conta de situação que não aconteceu. Como eu falei, por mais que a gente resista, por mais que a pessoa fale, imagina, eu sei que aconteceu, eu tô vendo, eu percebi, mas às vezes não aconteceu não, mas a gente imagina, né? E eu sei que é difícil alguém chegar nesse ponto, precisa de muita serenidade, muita honestidade consigo mesmo, falar, nossa, olha, imaginei isso, mas não foi o que aconteceu. E aí a gente vai passar, eu vou colocar aqui o que eu considero as duas principais explicações para isso, que uma é a ansiedade. A ansiedade é a mãe de um monte de criação da cabeça da gente. A ansiedade faz a gente imaginar os piores problemas possíveis e leva a gente a criar cenários muito mais catastróficos, mesmo que não tenha nenhuma evidência para que aquilo vai acontecer. Você está nervosa com uma coisa, você está ansiosa com a situação. A tua cabeça, e às vezes são cenários muito claros, às vezes são nebulosos. Por exemplo, quando você está ansiosa com uma viagem, vou fazer uma viagem. Ai, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, por quê? Se alguém sentar na tua frente e perguntar por quê, o que você acha que vai acontecer? É capaz da pessoa falar, não sei, sei lá. Vai ser bom, vai acontecer alguma coisa, que coisa, nem sei que coisa. Mas se for enveredando aí, identificando o que está acontecendo dentro daquela cabeça, ela está falando, não vai dar problema, não vai dar certo, ou vai furar o pneu do carro, ou vai errar o caminho, ou vai chover demais, ou vou passar mal nessa viagem. E ela está imaginando uma série de coisas na cabeça dela, que às vezes até por ela considerar ter um racional que sabe que aquilo, né, não é tão possível assim, pelo menos que tanta coisa aconteça, ou mesmo se acontecer que vai ser insuportável, que ela não vai conseguir contornar, que ela resiste a aceitar que essas coisas passam na cabeça dela. Mas a ansiedade é isso, é uma tendência de exagerar a importância de evento negativo também. Às vezes pode acontecer alguma coisa negativa, furou o pneu, troca, tem lá o step, sempre tem alguém, a própria pessoa, todo mundo sabe,
ou pode, ou consegue resolver um tipo de coisa dessa, ou errou o caminho, dá mais uma volta, chega lá. Mas na cabeça do ansioso, a importância de um evento negativo ela é sempre superdimensionada. E aí pode entrar também a ruminância, que aí se considera situações que já aconteceram e a pessoa fica voltando, fica relembrando, nossa, mas aquilo aconteceu, foi horrível, foi tão ruim, e aí intensifica um sofrimento que não precisava ser desse tamanho, mas pela repetição na própria cabeça, fica muito mais intenso. E a ansiedade também pode levar a pessoa à busca pela perfeição, que aí ela cria expectativa irrealista e se sente inadequada quando não alcança. Ela quer a coisa tudo perfeita, maravilhosa, já falei, a vida não é perfeita, a tua não é, a minha não é, de ninguém vai ser. Só que quando você tem uma expectativa das coisas muito alinhadinha, muito desenhadinha, você não bota na sua planilha nenhum possível desvio, que às vezes você não sabe nem qual é, sei lá, pode acontecer alguma coisa, mas acontecer a gente lida com isso. Você está buscando a perfeição, né? E aí você não vai atingir, óbvio, e aí você vai se achar muito errado, muito inadequado. Por quê? Por causa de uma coisa que você criou que nunca foi possível. E também o segundo ponto, que eu vou falar desse também, vou falar dos dois aqui em separado, que eu acho que até é um dos mais fortes, que é erro de percepção causado por trauma. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada na infância, causa um trauma, causa uma dor, causa uma sensação muito ruim dentro dela, mas isso leva ela a interpretar de uma forma muito errada. Por exemplo, ela cumprimentou o conhecido no corredor, o conhecido não respondeu o cumprimento, não falou bom dia, boa tarde, sei lá. E aí pronto, na cabeça dela, tá vendo? Ser rejeitada, tá vendo como essa pessoa é? Que pessoa horrível. Só que ela tá associando a outras pessoas horríveis que já tiveram na vida dela, e quando vai ver, essa pessoa só estava distraída. Ela criou a história na cabeça dela de que ela tá sendo rejeitada de novo, sendo que a verdade a pessoa tá distraída, ou aquele dia ela não tá bem, aquele dia ela optou por não cumprimentar ninguém porque aconteceu alguma coisa lá com a vida dela, não é nada com você. E ela tem o direito, né, de repente não tá bem e não conseguir, não ter fôlego para estar conversando, cumprimentando as pessoas. Mas o erro de percepção que pode acontecer de uma pessoa que sofreu trauma de rejeição tá vendo? Tá me rejeitando. E aí lá vem o sofrimento tudo de novo. E é essa história que ela criou na cabeça dela. Essa pessoa tá me rejeitando. Essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa é grossa. Essa pessoa... A pessoa só tá com os problemas dela. E vamos focar um pouquinho mais na ansiedade para depois a gente voltar para essa questão do trauma. A relação da criação de história negativa é a ansiedade. Como é que acontece? O foco em detalhe negativo. A atenção ela fica concentrada naquelas coisas que confirmam as preocupações. Por exemplo, quando eu falei que uma pessoa está ansiosa com uma viagem, o que confirma a preocupação dela? Porque fulano me contou que uma vez foi viajar e tal coisa deu errado. A história não é dela, a história é do fulano, mas aquilo vira uma prova de que a viagem dela vai ser horrível. E aí aspectos que são legais, que são bacanas, ela simplesmente ignora. Teve um fulano que contou uma história que deu errado e teve mais 10 pessoas que contaram histórias de viagens super legais, que foram divertidas, que foram bacanas. Essa história só esquece. Essa história ela, nem presta atenção. Bota foco só no que é negativo. Outra característica da ansiedade é a generalização. Aconteceu uma situação, um evento negativo, e ela acredita que tudo o que for parecido com aquilo vai acontecer o mesmo problema. E aí entra até o preconceito, né? De repente uma pessoa baixinha de olho azul te distratou na rua. E aí a pessoa acha que todo baixinho de olho azul é um grosso e fica com aquela má impressão. E às vezes tem aquelas intuições que não é muito intuição, não. Fala, eu olhei para aquela pessoa e me bateu uma intuição que ela não é legal. Às vezes não é. Às vezes é uma história que ela está generalizando alguma situação que é particular, que é individual, que não é uma coisa que explica o comportamento de outras pessoas. E aí tudo, né? A generalização vem até disso, né? Continuando o nosso exemplo da viagem, a pessoa que foi viajar uma vez e teve um probleminha em uma viagem que ela fez e pronto, toda viagem que ela vai fazer, que qualquer outra pessoa vai ser uma coisa problemática.
E o pensamento tudo ou nada também é a tendência de ver as coisas de uma forma muito polarizada, ou seja, tudo é perfeito, ou então tudo é um desastre, ou todas as pessoas são horríveis. Não é assim, algumas pessoas realmente não são legais, mas outras são bacanas. Não, ela fecha, é tudo ou nada, ou é ou não é. E eu vejo isso, ai, desculpa gente, mas eu vejo muito nos comentários aqui as pessoas falando isso. Ah, porque, ou todas as mulheres, ou todos os homens, ou todas as pessoas mesmo, né? Não me relaciono com ninguém porque todo mundo... Não, pera lá, né? Você tá no pensamento tudo ou nada e generalizando, tá? Dois em um aí na história. E por que as pessoas fazem isso? Por que elas criam essas histórias tão negativas, então são tão ruins para ela? Por um lado é um mecanismo de defesa, porque tem uma sensação de que se ela ficar muito alerta aos perigos, ela vai estar preparada. Se ela tiver muito alerta, a pior coisa que pode acontecer, ela vai estar preparada. Só que não acontece isso, ela fica ansiosa, fica se sentindo mal, fica sofrendo e perde as situações que ela podia estar desfrutando. Ou então, a ansiedade ela vem com uma dificuldade de lidar com a incerteza. Ela tenta controlar o incontrolável. A vida é incerteza e as pessoas não conseguem fazer. Eu vou saber o que vai acontecer hoje de manhã, eu tenho mais ou menos uma previsão, vou fazer isso, fazer aquilo, tal pessoa vai me ligar, ou vou pagar esse boleto, de repente trava o aplicativo do banco, você não consegue pagar, a vida é cheia de incerteza, de situações, e a pessoa tem tanta dificuldade de falar, e se acontecer alguma coisa que não der certo? Essa dificuldade é tão grande que ela cria histórias dentro da cabeça dela, tentando controlar o que não é possível, porque a vida a gente não consegue controlar, mas é uma sensação de que ela vai conseguir ter controle, e aí ela bota o pior possível também, e fala assim, se acontecer o pior possível, tô sabendo já, só que não tá sabendo, tá criando coisa que não vai acontecer. E às vezes é autossabotagem mesmo. A pessoa ela evita ou a possibilidade de alguma coisa dar certo, porque às vezes pode ser difícil lidar com alguma coisa que dá certo. E aí, né? O que vai ser? E se eu conseguir aquilo que eu tanto quis, né? O que vai ser de mim? Por incrível que pareça, tem muito essa sensação. Ou então para evitar compromisso mesmo. Então ela cria histórias, porque aí eu não quero me comprometer, porque aí eu vou estar amarrado ou comigo mesmo ou com outra pessoa, então eu crio situações aí para dizer que a coisa é muito ruim. E isso tudo tem consequências, né? Uma cabeça ansiosa desse jeito, que fica se preocupando sempre com o que pode acontecer, com o que vai acontecer e que às vezes nunca acontece, a pessoa aumenta a ansiedade e aí fica a ansiedade gerando ansiedade, né? Fica se retroalimentando. Dificulta a concentração, dificulta relaxamento, aí a pessoa não dorme bem, o povo que não dorme bem, qualidade de vida também cai, porque você ter uma vida sempre naquela apreensão complica. Se bem que sono tem muitas outras coisas envolvidas, mas uma delas é a ansiedade. Medo de situação social e a preocupação com o que os outros podem pensar também leva a pessoa ao isolamento, essa criação de histórias do que estão pensando a meu respeito. Essa pessoa acha isso, a pessoa acha aquilo, a pessoa acha que lê mentes. E aí cria uma preocupação que ela fica isolada, que ela fica sozinha, se coloca só no canto dela, porque vai ser muito ruim de lidar com aquilo que ela imagina que está acontecendo. E às vezes também a coisa de ficar antecipando dificuldade, a pessoa procrastina. Vai ser ruim, não vou conseguir, então deixa para depois. Não vai dar certo, não vai dar, então não vou fazer. Quando vai ver, tá tudo em cima da hora, não faz, tô atrasado. Então como é que a gente lida com essas histórias negativas que a gente mesmo cria na cabeça da gente? Acho que o primeiro passo é identificar seus pensamentos, identificar os padrões, o que vem se repetindo, o que acontece sempre, qual é o estilo de pensamento que é mais forte, mais repetitivo. Se der, até anota seus pensamentos, suas emoções ao longo do dia, faz isso por 2, 3 dias, só para você pegar aquele treino. Pode te ajudar a reconhecer o que é catastrófico e começar a te ajudar a aplicar os próximos passos, que são, por exemplo, perguntar para você mesmo se tem evidência, se passar pela cabeça, eu vou naquele lugar lá, mas vai ser ruim, vai dar tudo errado, fala assim, pera lá, quais são as evidências de que te provam que isso que você está pensando é verdade? Tem outras explicações para essa tua sensação, para esse pensamento? Se você coloca dúvida sobre o que você mesmo pensa, você amplia o pensamento e você se dá a chance de dar outras respostas que pode estar mais próximo da realidade. Outra,
se exponha gradualmente, enfrenta, vai se colocando nas situações de medo, de ansiedade, que muitas vezes a pessoa fica naquela ansiedade, depois que vai e faz, fala, foi tão ruim assim não. Então continua, vai repetindo e vai lembrando disso, que você já fez esses enfrentamentos e não foi tão ruim quando você estava imaginando, que aí você vai criando força e resistência. Terapia pode ajudar também, né? Não vou deixar de falar da terapia, que é uma outra pessoa que está na tua frente, trabalhando junto com você, seus pensamentos, te ajudando a identificar o que está acontecendo. E enfim, também é importante você observar o teu corpo, observar o que a gente chama de ansiedade física, taquicardia, aquele suor que vem no repente e parece que do nada. Pode ser um sinal de que são os seus pensamentos que estão fazendo esses sintomas aparecer, seus pensamentos catastróficos, suas histórias que você está contando tão terríveis para você mesmo que está fazendo tudo isso acontecer. Desafio e generalização. Se você tem essa de que todo mundo sempre vai acontecer isso, todo mundo é desse jeito, fala assim, pera lá, todo mundo, né? Pera lá, tem alguém que não é desse jeito que eu tô pensando? Fulano, ciclano, então já não é todo mundo. E começa a conversar com você mesmo. E mudar o foco, em vez de ficar só focado e prestando atenção no que dá errado, presta atenção nas coisas que dão certo também, presta atenção nas possíveis soluções, presta atenção nas coisas que também funcionam. Respiração também ajuda, sabe? Corpo e mente é tudo uma coisa só. Conforme você respira, reduz o ritmo do seu corpo, tua cabeça vai junto e te ajuda a ficar mais centrado ali, mais sereno, né? Agora eu vou dar um exemplo de preocupação. Você está muito preocupado com uma apresentação que você vai ter que fazer na sua empresa. E aí o que passa na tua cabeça é que vai dar tudo errado, todo mundo vai rir da tua cara, todo mundo vai achar aquilo que você está falando uma bobagem. Então como é que você faz para desafiar esses pensamentos? Você pode perguntar, não, pera lá, já tive sucesso em outras situações onde eu estava me colocando para outras pessoas, já deu certo naquela, por que isso aqui vai ser tão ruim? Ou então você pode pensar em alternativas. Espera lá, se eu tô com medo, se eu tô achando que não vai ser tão boa, eu não posso me preparar melhor? Posso estudar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, colocar mais informações, mais elementos e eu me sentir seguro do que eu tô falando? Eu posso, então eu não vou fazer de qualquer jeito. E pensa também nas probabilidades. Todo mundo vai rir de mim. Qual é a probabilidade de exatamente todo mundo rir de você? Pode ser que alguém discorde? Pode. Fazer o quê? Como eu falei, a vida não é perfeita. Não é cada machadada uma minhoca. A gente vai tentando e às vezes a coisa acontece, às vezes não, e tá tudo certo. E lembra, né? Mudar padrão de pensamento precisa de prática, leva um certo tempo, não é na primeira que você vai fazer, você vai falar, calma, né? Vamos treinando, vamos fazer sua cabeça, seu cérebro se reacostumar de uma nova forma de funcionar. Um outro caminho também para você ajudar nessas histórias que você conta para você mesmo é a autocompaixão. Autocompaixão é aquela coisa de você tratar a você mesmo com a mesma gentileza, com o mesmo carinho, com a mesma compreensão, cuidado que você teria com um grande amigo, uma pessoa que você gosta muito. Se você tem uma pessoa que você gosta muito, ou um filho, um primo, um irmão, um pai, uma mãe, pega essa pessoa para você imaginar como é que você se reportaria a ela se ela viesse te contar o mesmo tipo de coisa que está acontecendo com você. Você falaria as coisas que você fala para você mesmo? Provavelmente não. Se você não tiver uma pessoa, pode acontecer, falar, não tem ninguém que eu goste tanto assim. Imagina uma pessoa que você gosta muito, que é muito legal, que você admira demais, que é uma super força para você. Imagina essa pessoa e fala, como é que você trataria essa pessoa? É o jeito que você precisa se tratar. E a compaixão é muito legal porque ela vai quebrar esse ciclo de autocrítica. Você vai reconhecer a sua dificuldade sem se julgar. Você vai falar, não tem dificuldade? Tenho algumas coisas aqui que eu não sou bom, não, mas não tem problema. A gente continua trabalhando, seguindo em frente e tentando melhorar essas coisas. Aumenta também a resiliência. As situações que são difíceis, que são desafiadoras, você fala, não preciso jogar a chuteira, eu posso continuar olhando o que tem de melhor para eu fazer, posso continuar insistindo e lapidando o meu jeito e cada vez que eu faço vai sair um pouquinho melhor. Vai melhorar a autoestima, né? Porque você vai ter uma relação mais positiva com você mesma, vai reduzir estresse, ansiedade e o bem-estar emocional como um todo, quando você se trata com a autocompaixão. Tem 3 pilares que são bem interessantes na autocompaixão. Tem uma psicóloga, Christine Neff, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, que é uma das principais pesquisadoras de autocompaixão,
E ela fala desses 3 componentes que eu acho muito interessante a gente prestar atenção, que dá uma compreensão do tema, né? Que é a gentileza consigo mesmo, se tratar com bondade, com compreensão, ao invés de ficar se criticando. Humanidade compartilhada, que é reconhecer que o sofrimento é uma parte universal da experiência humana. O sofrimento não é só você, é do vizinho, é de todo mundo, não é aquela coisa, o vizinho sofre mais que eu, então eu tô de boa. Não é isso. É identificar e reconhecer que todo mundo passa por dificuldade. Você não é especial, você não é escolhido especialmente para sofrer. Cada um do seu jeito, cada um com a sua. Tamo junto, a ideia é essa, tamo junto nessa história de vida. E a atenção plena, que é aquele momento que você para um pouquinho e se observa seus pensamentos, seus sentimentos com aceitação, sem julgamento, sem criticar. Aqueles momentos que eu vivo falando aqui, tira 15 minutos, 20 por dia, para você só ficar focado em você, na sua respiração, se percebendo. É maravilhoso. E por fim, conforme o prometido, vamos falar dos traumas, como é que o trauma influencia na criação de história negativa que a gente faz pra gente mesmo e acaba sofrendo com essas histórias. Esse eu acho que é até o ponto mais importante. Se você chegou até aqui a 20 minutos do vídeo, parabéns, porque eu acho que você vai ouvir agora a parte que eu acho mais legal, mais interessante. Porque traumas, mesmo aquele que você não lembra tão claramente, pode estar dizendo aí como é que você está percebendo o mundo, como é que você está percebendo a você mesmo. Vai influenciar nessa criação de história que você conta para você mesmo, a gente chama criação de narrativas internas, negativas, que está causando aí um sofrimento emocional. Como é que isso acontece? Teve um trauma. O teu cérebro desenvolve um mecanismo de defesa para se proteger dessa experiência que é dolorosa, que é complicada, que é difícil de lidar. E um desses mecanismos é uma criação de narrativa alternativa que distorce a realidade. Às vezes, fazendo a realidade ser até mais suportável. Porque como a coisa é muito insuportável, você cria uma outra coisa para conseguir sobreviver a essa história. E às vezes essa narrativa, ela é mais disfuncional do que, né, podia ser, e vai esticando o sofrimento para além do que também poderia ser. Essa narrativa pode ser a justificativa que você cria para a situação. Aconteceu uma coisa muito ruim, mas também foi inevitável, mas não. Ou então a pessoa se culpa, foi minha culpa, eu que me expus, eu que me... E aí é uma forma de que ela acha que ela está tentando lidar com a situação, mas é um pensamento disfuncional e ela está perpetuando um sofrimento. É uma tentativa de lidar. Só que não é a melhor, mas é o que ela consegue, é o que está podendo por enquanto. Trauma também leva a pessoa a desenvolvimento de esquema cognitivo negativo, que seja, ou o que é isso? Padrão de pensamento disfuncional, distorcendo a realidade. Por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso na infância, ela pode desenvolver a crença de que ela não merece amor. Por que fizeram aquilo comigo? Porque eu não mereço amor. Né? E aí ela começa a criar história negativa sobre os relacionamentos que ela está tendo agora. Isso que aconteceu, de alguma forma isso justifica porque para mim não vai ter mesmo, para mim não vai ter amor, as pessoas não vão gostar de mim, não vão me tratar bem. E da onde que veio isso? De um trauma de abuso que aconteceu lá atrás, muito tempo atrás. Pode ser que ela nem lembre mais desse abuso, mas a sensação fica e ela carrega junto com ela essa história. Já viram, é tanta gente que me fala dessa sensação de que não, essas coisas legais não acontecem comigo, essas coisas legais, como se fosse assim, eu não mereço essas coisas, não tem pra mim essas coisas legais que acontecem no mundo aí para as outras pessoas. E por que ela não se considera merecedora dessas coisas legais? Porque em algum momento alguém abusou dela e ela desenvolveu essa crença, é a justificativa, por que fizeram isso comigo? Porque eu mereci aquilo. Porque eu sou isso mesmo, porque eu sou um nada. E carrega por uma vida inteira essa sensação de ser um nada. E um trauma também vai causar, lógico, ansiedade e depressão, que vai intensificar a tendência de criar história negativa, e é uma coisa que eu falei, se retroalimentando. Exemplo de história negativa que acontece a partir de traumas. Por exemplo, essa sensação, ninguém nunca vai me amar. Pessoa que sofreu uma rejeição na infância de uma pessoa significativa, importante da vida dela, e aí ela cria, então, né, como eu tive essa rejeição, daqui pra frente, ou isso prova que ninguém nunca vai me amar. Porque aquela pessoa que era super importante para mim, era um ponto máximo, central da minha vida, me rejeitou. Então, e aí ela evita se envolver
relacionamento ou boicota os relacionamentos que acontecem por medo de ser magoada de novo. Ou então o pensamento, a história que a pessoa cria de não sou capaz, né? Não consigo fazer isso. Por quê? Experimentou fracasso, não deu certo, alguma coisa numa área muito importante da vida dela, e aí ela acredita que dali pra frente, pronto, aquilo é prova de que ela não é capaz e não é capaz de mais nada, e nem em outras coisas, em outras áreas, em outros setores que não tem nada a ver com aquilo que acontecer, a coisa fica generalizada, a sensação de que ela não é capaz. Ou então o pensamento de que o mundo é um lugar perigoso, as pessoas são perigosas, as pessoas são maldosas, cruéis, só querem o mal um das outras. Tem pessoas assim? Tem. Todo mundo? Não. Por quê? Pode ter passado por um trauma violento e aí criou essa visão pessimista de mundo e acredita que ela está constantemente em perigo, 100% do tempo, o tempo todo mundo, qualquer um, e vai ter pessoas que vão chegar legais, bem intencionadas e ela não vai ver essa boa intenção, simplesmente não vai enxergar, porque dentro da cabeça dela tem uma história contada de que as pessoas são más, são ruins, só querem se aproveitar e fechou nisso, não abre para a possibilidade de ver as pessoas que podem ser bacanas e quanto ela pode desfrutar do contato, da interação com pessoas que são legais. De novo, é importante a gente lembrar que tratar um trauma é um processo gradual, pode ser lento para algumas pessoas têm até um clique e nossa, dali para frente ela se livrou, mas normalmente é um processo mais gradual, é individual, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu jeito, seu caminho, um psicólogo te ajuda a encontrar esse jeito e o caminho, e trabalhar isso pode ser muitíssimo importante para você conseguir se livrar de situações aí que estão te segurando e não precisaria. E se você perceber que um psicólogo vai ser importante e um dos nossos foi escolhido, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir.